Bom dia, alunos da turma 9º ano, como vocês estão? Então, né, a gente está dando continuidade aí ao conteúdo de regência verbal. Então, a aula de hoje, dia 29 de setembro, copiem no caderno, tá ok? E aí a gente começou a ver os verbos, né, alguns verbos que têm a sua regência mais específica. Né? Então, a gente dá uma continuidade aí. Vocês vejam que eu coloquei número 7, que é realmente para continuar a aula anterior, tá? Então, só bota a data de hoje e continua aí o conteúdo, tá ok? É importante que vocês tenham, não só a minha, né? Mas as matérias no caderno, principalmente pela nossa distância atual, né? É bom que vocês tenham até para futuras consultas, tá? A gente não sabe como é que vai ficar esse ano, se a gente retorna, se a gente não retorna, mas de qualquer forma vai ser feito, né? Quando retornarmos, vai ser feito um apanhado, né? Vai ser necessário recordar, né? Tudo isso que foi passado nesse período de distanciamento. Então é bom que vocês tenham isso no caderno, tá ok? Então a gente vai para o verbo esquecer. O verbo esquecer é transitivo direto, logo ele não exige preposição. Esqueci meu material, né? Então você não tem uma preposição. Se o é um artigo. No entanto, na forma pronominal, deve ser usado com a preposição. Esqueci-me do, aí entra aí a preposição do meu material. O verbo querer, com o sentido de desejar, ele não tem preposição. Quero ficar aqui. Com o sentido de estimar, exige uma preposição. Queria muito aos seus amigos. Então, você tem aí, estima muito aos amigos, né? Aí você tem aí a preposição. O verbo aspirar. Com o sentido de respirar ou absorver, não tem preposição. Aspirou, né, todo o escritório. Então, não tem aí, ó, absorveu, né, aspirou, de limpou, né, de aspirar o pó e tal. Não tem a preposição. Com o sentido de pretender, de aspirar, de pretender algo, exige a preposição. Então, ele aspirou, pretende, né, o cargo de ministro. Então, no caso de aspirou, de pretender, de querer, aspirou ao cargo de ministro. Então, entra a preposição. O verbo informar. O verbo é transitivo direto e indireto. Assim, ele exige um complemento sem e outro com preposição. Então, vamos ver aí, ó. Informei o acontecimento aos professores. Então, você tem ele transitivo direto, sem a preposição, e tem ele transitivo indireto, precisando da preposição. O verbo ir. O verbo ir é regido pela preposição a. Então, vou à biblioteca. Então, você tem a preposição a aí com a crase, tá? Verbo implicar. Implicar com o sentido de consequência, que pode acontecer, o verbo implicar é transitivo direto, não exige preposição. O seu pedido implicará um novo orçamento. Não tem preposição, né? A consequência vai ser o novo orçamento. Com o sentido de embirrar, de implicar, de perturbar, né? É transitivo indireto, logo ele precisa da preposição. Implica com tudo. Então, entra a preposição aí. O verbo morar. O verbo morar é regido pela preposição em. Mora, aí nesse caso aí o em teve uma modificação, mora no fim da rua. E o verbo namorar é transitivo direto,
apesar de as pessoas usarem sempre seguido de preposição. Então, namorou Maria durante anos. Normalmente o pessoal faz o quê? Namorou com Maria. Mas é errado. Ele é transitivo direto, ele não precisa ter preposição, não precisa ter o com. Namorou Maria, tá? Então, o namorou com Maria não é gramaticalmente aceito. Tá ok? Então, aí foram mais alguns verbos que têm as suas regências mais específicas. Não é uma questão de que eu tenho que decorar isso. No dia a dia, você vai utilizando, mas aí você tá na dúvida, você tem como consultar, entendeu? Tá na dúvida, aí vai precisar fazer uma prova, aí você precisa estudar isso aqui, né? Meio, vamos dizer assim, entre aspas, meio que decorar de fato, né? Até porque tem opções, tem verbos que tem as duas opções. Né? Quando tem sentido de uma coisa, tem preposição. Com sentido de outra coisa, não tem preposição. Tá ok? Então, copiem no caderno. E fiquem com Deus e um beijo a todos.